Pessoal, bom dia! Como é que os senhores estão? Estão passando o álcool gel? Então passem o álcool gel. Além de passarem o álcool gel, usem a máscara, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante também no direito administrativo, que é o relativo à administração pública indireta. Nas aulas passadas, nós terminamos o assunto respeitante aos atos administrativos. Então, hoje, senhores, nós inauguramos um novo assunto aqui, que é o assunto envolvendo a administração pública indireta. E o que seria essa administração pública indireta? Eu me lembro de ter dito para os senhores que existe a administração pública centralizada e a administração pública descentralizada. Uma das incumbências da administração pública centralizada ou administração pública direta é prestar determinados serviços públicos para a comunidade, que inclusive é a razão histórica, da construção dessa ideia de Estado. Mas pode acontecer da administração pública direta, dos entes centralizados, criarem pessoas públicas descentralizados, entes autônomos, para que eles prestem um serviço para a comunidade de uma forma mais o que, senhores? Eficiente, de uma forma mais especial. Daí o surgimento de um princípio importante no direito administrativo, aplicado à administração pública, que é o princípio da especialidade. Então, senhores, nós vamos ver o seguinte: essa ideia da administração pública indireta, ela se liga àquele conceito de descentralização do serviço público. Então, eu pego um serviço público, uma atividade pública, tiro ela do centro e crio uma pessoa jurídica própria para que ela preste esse serviço para a comunidade. Descentralizar, senhores, é diferente de desconcentrar. Então, descentralização é diferente de desconcentração. Então, na descentralização, o que eu faço? Repito, pego um serviço público centralizado, crio uma pessoa pública diversa e ela vai prestar esse serviço diretamente para a comunidade de uma forma de uma forma especializada. Já a desconcentração é quando dentro da própria administração pública eu especifico o serviço que vai ser prestado lá dentro. Eu não tiro do centro, eu deixo do centro, mas atribuo essas competências para pessoas específicas ali dentro. Um exemplo típico de desconcentração administrativa é o que nós vemos nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, que é a criação das subprefeituras. Isso é muito comum na cidade de São Paulo. Então você tem, por exemplo, a subprefeitura de Pinheiros, subprefeitura do bairro do Limão e por aí vai. Tirou do centro, criou uma pessoa jurídica nova? Não. Eu apenas distribuí competências da administração pública para outros bairros, mas o serviço ele ainda está centralizado. Aqui ainda existe aquilo que nós chamamos de hierarquia. Princípio hierárquico, poder hierárquico que nós estudamos. Na descentralização não existe isso. O que acontece? Como eu criei uma pessoa jurídica própria, o ente centralizado ele vai ter apenas o controle dessa atividade praticada por esse ente descentralizado. Certo? Deu para os senhores entenderem mais ou menos? E aonde que é, senhores, o princípio mais importante dessa administração pública direta? Diz para os senhores que é o famoso princípio da especialização. Então, a administração pública indireta, ela dá vida, ela dá praticidade a esse princípio
da especialização. Porque a partir do momento que eu crio uma pessoa jurídica para prestar um determinado serviço, o que acontece, senhores? Eu crio um corpo específico de pessoas para prestar aquele serviço de forma especializada. E se a gente for ver, esse princípio da especialização do serviço público, ele também está ligado com um princípio muito importante do direito administrativo que está no caput. Que veio com a reforma 1998 da famosa reforma administrativa, que é o princípio da eficiência. Então, a partir do momento que eu descentralizo um serviço, o que acontece, senhores? Eu presto um serviço mais específico e um serviço mais o que, senhores, eficiente para a população. Deu para os senhores entenderem? E aonde, senhores, qual que é o fundamento legal desses entes descentralizados da administração pública? Nós vamos ver, senhores, que esses entes descentralizados, eles são criados no ano de 1967, que vem através de um decreto-lei, o decreto-lei número 200/67, que no seu artigo 4º, ele define o que é esse Instituto da Administração Pública Indireta. E ele diz o seguinte, olha, o artigo 4º, administração pública indireta significa o conjunto de pessoas jurídicas de direito público ou privado, criadas ou autorizadas por lei para o desempenho de atividades assumidas pelo Estado, como serviços públicos, ou a título de intervenção no domínio econômico. Então, senhores, nós vamos ver que esse decreto, ele institui duas espécies de entes descentralizados no nosso ordenamento jurídico, que são aqueles que vão prestar serviços públicos e aqueles entes que vão desenvolver atividades econômicas, os famosos bancos estatais, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Só que nós vamos ver o seguinte, para que o Estado possa desenvolver atividades econômicas, necessariamente, ele tem que atender a dois requisitos, que são atender os imperativos de segurança nacional e, quando houver relevante interesse coletivo. Então, o Estado só vai desenvolver atividade econômica dessas duas situações, para atender os imperativos de segurança nacional e quando houver relevante interesse coletivo. E se nós pegarmos, senhores, esta lei, esse decreto-lei que institui as pessoas jurídicas descentralizadas, seja ela de direito público ou de direito privado, nós vamos ver que ela faz nascer no nosso ordenamento jurídico 4 espécies de entidades da administração pública indireta. E quais são elas, senhores? São as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e os consórcios públicos. Os consórcios públicos eu não vou estudar com os senhores nesse semestre, tá? Por quê? Porque os consórcios públicos eu vou estudar com os senhores quando eu falar sobre contratos administrativos. Então nós vamos estudar nesse semestre, nessas próximas videoaulas, apenas essas 4 espécies de entes descentralizados, que são as empresas públicas, as sociedades de economia mista, que nós vamos ver que são pessoas jurídicas de direito privado. Nós vamos estudar as fundações, onde alguns entendem que existe fundação de direito público, fundação de direito privado, e as autarquias públicas. As autarquias, elas são sempre pessoas jurídicas de direito público e sempre desenvolverão uma
atividade prestacional de um serviço. E aí, se a gente for ver, senhores, existem duas espécies de descentralizações no nosso ordenamento jurídico, que é a descentralização por outorga e aquela descentralização por delegação. A descentralização por outorga, também conhecido como descentralização por serviço, ela ocorre quando eu crio a pessoa jurídica e vou transferir para ela não só a execução desse serviço público, como também a sua titularidade. Então a titularidade sai do centro da administração pública e é transferido para essa nova pessoa jurídica que é criada. E o que a administração pública vai fazer nessa situação? Ela vai apenas exercer o controle dessa atividade. O controle é como se fosse uma supervisão desse serviço descentralizado para ver se ele está atendendo aos interesses da coletividade. E dependendo da situação, ela pode ir lá e extinguir essas pessoas jurídicas que ela criou através de uma lei. E a outra espécie de descentralização é a famosa descentralização por delegação, que também é conhecido como descentralização por colaboração. E aqui o que acontece, senhores? Aqui a administração pública vai transferir para esse ente privado apenas a execução do serviço público. Ela só vai delegar o serviço. E o dono do serviço ainda é o Estado. Então ela vai fazer um contrato com esse particular e, terminado este contrato, o que acontece? Este serviço ele retorna para as mãos do poder público. Nós vamos ver que esse serviço por delegação, geralmente ele é feito através de um contrato de concessão ou através de uma permissão pública. Também permite-se que ela seja feita através de uma autorização. Mas essas dificuldades acadêmicas eu vou explicar no momento correto para os senhores, certo? Então essas questões envolvendo delegação de serviço público, nós não vamos estudar agora. Nós só vamos estudá-la quando eu tratar com os senhores sobre as espécies de contratos administrativos firmados entre o poder público e o particular. E uma delas são as concessões e as permissões de serviço público. E lá nós vamos ver que na consecução desses serviços, né, desses contratos, o dono do serviço ainda continua sendo o poder público e essas concessionárias ou essas permissionárias ou essas autorizatárias de serviço público apenas exercerão temporariamente a execução desse serviço. Diferentemente do que nós estamos estudando hoje, que são o que, senhores? As outorgas de serviço público, onde eu transfiro não só a execução do serviço, como a sua titularidade para essa pessoa jurídica que está sendo criada. Tranquilo? Deu para os senhores entenderem, sem grandes problemas, né? Essa questão, então, envolvendo descentralização do serviço público. Então, o que acontece? Eu vou transferir o serviço ou atividade econômica pelo particular, e esse particular que vai ser criado, é ele que vai prestar o serviço público para o destinatário final. E quem seria esse destinatário final? Seríamos nós, os administrados. E toda vez que eu transfiro, então, esse encargo, a outorga desse serviço, se esse serviço prestado por uma empresa pública, por uma sociedade de economia mista, por uma autarquia ou por uma fundação, ele vier a causar um prejuízo para o particular, o que acontece, senhores? É ele que vai responder perante o usuário desse serviço. Certo? Tranquilo? Deu para os senhores entenderem? E aí surge a seguinte questão. Isto aí, senhores, da forma como o senhor escreveu, professor, ela aparece no dia a dia dos concursos públicos ou mesmo no dia a dia da nossa vida acadêmica? Claro, eu não tenho dúvida disso. Inclusive, uma dessas questões eu coloquei nas atividades diárias que eu estou enviando para os senhores. E eu vou explicar para os senhores como que elas aparecem, seja no nosso dia a dia, seja na nossa Constituição Federal. Nós vamos ver que a Constituição Federal,
aqui no artigo 173, ela faz ressalvas e faz pontuações acerca da competência do exercício dessas atividades prestadas por esses entes descentralizados. Então vamos lá? Eu vou mostrar para os senhores umas duas questões, envolvendo esta descentralização do serviço público, levando em consideração tudo isso que eu conversei com os senhores agora. Tem uma questão que foi objeto de indagação num concurso para técnico do Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho. E olha o que diz essa questão. A respeito das entidades integrantes da administração pública indireta, é correto afirmar que, e aí vem, letra A, se submetem todas ao regime jurídico de direito público, com observância aos princípios constitucionais e às demais regras aplicáveis à administração pública. Por que essa daqui não é a correta, senhores? Ela não é a correta porque ela diz que todos os entes descentralizados se submeterão ao regime jurídico de direito público. Mentira. Sabe por que é mentira? Porque as empresas públicas e as sociedades de economia mista que desenvolverão atividades econômicas, elas são entes de direito privado. Nós vamos ver isso mais para frente. Então não assinalem essa. Vamos para a letra B. Olha o que diz a letra B. As empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica submetem-se ao regime tributário próprio das empresas privadas. Perfeita! É essa. Então, o que acontece? Essas entidades privadas que desenvolvem atividade econômica, elas vão sober os mesmos influxos tributários que as outras empresas privadas sofrem no exercício das suas atividades diárias. E aonde que está isso, professor? Está no artigo 173, que diz o seguinte, da nossa Constituição, diz o seguinte, ó, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. E aí vem o parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico das empresas públicas e da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, dispondo sobre, aí vem, parágrafo 1º, né, inciso 1º, que diz o seguinte, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias, certo? Então essa, senhores, a letra B é a correta. E aí vem a letra C. Por que ela não é correta? O que ela diz? As autarquias regem-se pelo princípio da especialização, acabei de explicar para os senhores, e submetem-se ao regime jurídico de direito público, gozando de capacidade política. Elas não possuem capacidade política, certo? Que seria a capacidade, por exemplo, de criar as suas próprias leis. Não, ela não tem essa capacidade. Essa capacidade política é só do ente que a criou. Então essa aí você já tira do páreo. E a letra D? Ela diz o seguinte, apenas as empresas públicas podem explorar atividade econômica e sempre em caráter supletivo à iniciativa privada, submetidas ao regime próprio das empresas privadas, salvo em matéria tributária. Mentira. Apenas as empresas públicas podem explorar atividade econômica? Não. Nós vamos ver que as sociedades de economia mista também podem explorar atividade econômica. Já te dou o exemplo aqui, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, que, senhores, é uma empresa privada que desenvolve atividade econômica. Empresa privada não, desculpa. É uma sociedade de economia mista que desenvolve atividade privada. Tanto que você compra ações do Banco do Brasil, certo?
Então essa daqui está errada. E aí vem a letra E. Olha o que ela fala. Apenas as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime de direito privado. Mentira. Por quê? Porque as empresas públicas que desenvolvem atividade econômica também se sujeitam ao regime de direito privado, podendo orientar suas atividades para a obtenção do lucro sem problemas, mas não é só ela. Certo? Deu para entender? Essa foi a que eu coloquei para vocês verem no trabalhinho de vocês aí. Tranquilo, senhores? Vamos então agora para outra questão envolvendo estas descentralização e desconcentração. Olha o que diz aqui, senhores. Olha, essa caiu num concurso do TRT, que diz o seguinte, ó, sobre a descentralização e a desconcentração, dei a diferença para vocês agora, hein? Sobre a descentralização e a desconcentração, é correto afirmar que, letra A, descentralização compreende a distribuição de competências para outra pessoa jurídica, enquanto que a desconcentração constitui distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Perfeito! Essa é a letra correta. Pode assinalá-la, pessoal. E aí vem a letra B. Desconcentração compreende a distribuição de competências para outra pessoa jurídica. Não! Não é para outra pessoa jurídica. É uma distribuição de competência dentro da própria pessoa jurídica que ela existe. Dentro da própria administração pública. Aí vem. Desde que de natureza de direito público. Errado. Nem passa. Professor, e a letra C? A letra C diz o seguinte, ó. Descentralização constitui distribuição de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Não, isso é desconcentração, então essa está errada. Admitindo excepcionalmente a delegação de serviço público a terceiros. Nem precisa ler o resto. Agora vem a letra D. D. Descentralização compreende a distribuição de competências para outra pessoa jurídica, até aqui está indo bem, vírgula, vedada a delegação de serviço público a pessoa jurídica privado. Mentira, pode pular. Letra E. Olha essa letra E. Desconcentração constitui a delegação de serviço público a pessoa de direito privado ou por meio de permissão. Não, meio de permissão, concessão. Não tem nada a ver. Certo? Isso é o que? Descentralização. Por quê, senhores? Que eu acabei de falar para os senhores. É a famosa descentralização por delegação. Aqui é quando o poder público cria o que? A permissão e a concessão, ele transfere só a execução de um serviço público a um ente privado, mediante contrato, por um tempo determinado. Terminou o contrato, o que acontece? Retorna para as mãos do poder público. Dá para os senhores entenderem? Tranquilo até aqui, senhores? E tem uma outra questão que eu trouxe para os senhores, que ela também, ela caiu, deixa eu ver aqui em qual concurso que ela caiu aqui para a gente ver como que elas aparecem no dia a dia da administração pública. Foi uma prova para agente da Polícia Federal. Uma prova para agente da Polícia Federal. Olha o que diz, ó. Acerca dos mecanismos de organização administrativa, julgue os seguintes itens. E aí a gente vai julgar cada um dos itens para ver se ele está certo ou se ele está errado. Primeiro diz o seguinte, ó. Sabendo que o Serviço Federal de Processamento de Dados, famosa SERP, que tem a natureza de empresa pública, foi criado porque a União concluiu que conviria criar uma pessoa jurídica especializada para atuar na área de informática. É correto afirmar que a União praticou, neste caso, descentralização administrativa? Perfeito. Essa está correta. Só colocar o Czinho na frente. E a outra diz o seguinte, senhores. Tendo o Departamento de Polícia, o DPF, criado nos estados da federação,
superintendências regionais. É correto afirmar que o Departamento de Política praticou a desconcentração administrativa? Perfeito! As superintendências, senhores, o que é? São casos de desconcentração administrativa. Tá vendo esse problema envolvendo o Sérgio Moro e o nosso presidente da República, onde ele pede uma superintendência do Rio de Janeiro para ele, para colocar uma pessoa de confiança dele? Lembra? Que isso deu um maior rolo, que ele acabou saindo do Ministério da Justiça, do Ministério da Justiça? Então, essas superintendências são o que, senhores? São desconcentrações administrativas em âmbito interno, certo? Que estão subjugadas a quem na época, senhores? À época, o Ministério da Justiça. Então é isso. Então essas superintendências, que são 27 no caso, né? São casos típicos de quê, senhores? De desconcentração administrativa. Então essa tá correta. Pode pôr um Czinho nela aí de boa, tá? A outra diz o seguinte, ó. O Ministério Público Federal é órgão da União, sem personalidade jurídica. Possui, portanto, natureza autárquica. Não. O Ministério Público Federal não é, senhores, não é autarquia. Não é uma pessoa jurídica própria. Não tem CNPJ própria. Não tem nada disso. Então, ela não é. Ela é o quê? Uma das funções essenciais da justiça. E é o quê? Um dos órgãos internos da administração pública. Então, ela não é autarquia. Essa tá errada. Pode pôr um Ezinho aí e ficar de boa. A outra. A 4. Olha o que diz a 4, senhores. As pessoas jurídicas integrantes da administração pública indireta constituem um produto do mecanismo de desconcentração administrativa. Não é desconcentração, é o que? Descentralização. Por isso essa questão ela está também, o que, senhores? Errada. Pode colocar um Ezinho aí, certo? A outra, a 5. Tanto na descentralização quanto na desconcentração, mantém-se relação de hierarquia entre o Estado e os órgãos das pessoas jurídicas deles surgida. Errado também. Por quê, senhores? Na descentralização, o que acontece? Eu crio a pessoa jurídica. Certo? A partir do momento que eu crio uma pessoa jurídica e transfiro para ela a execução desse serviço, o que acontece? Essa relação hierárquica entre administração pública direta e indireta deixa de existir. O que existe? Existe o que, senhores? Controle. Aí ela vai exercer um controle, administração pública direta, desses entes. Certo? Não tem mais relação hierárquica nenhuma. O controle funcional para ver se esse ente descentralizado que foi criado, essa autarquia, essa empresa pública, essa sociedade de economia mista, por aí vai, se ela está atendendo os interesses da coletividade. Se não estiver atendendo, o que tem que fazer? Aí edita-se uma lei retirando esse ente descentralizado do mundo jurídico. É isso que faz. Certo? Na desconcentração, não. Na desconcentração, o que eu disse para os senhores? O ente administrativo, ele cria competências internas, especializadas. Aqui é a relação hierárquica, certo? Tá dando para os senhores entenderem, sem grandes dificuldades, né, meus amigos? Então, tratamos na aula de hoje acerca do que, senhores? Dos aspectos genéricos, dos aspectos gerais das administrações públicas indiretas. Nas próximas aulas, nas próximas videoaulas, o que vai acontecer? Eu vou falar de forma especificada de cada um desses entes descentralizados. E o primeiro que nós vamos estudar, senhores, são as autarquias. Aí eu explico para os senhores o que é uma autarquia, qual que é o regime jurídico dela, ela presta serviços públicos, se ela presta serviços públicos, se ela presta atividade econômica. Então a gente vai ver tudo isso, certo? Então, senhores, o que eu tinha para falar para os senhores? Cuidem-se, tá? Fiquem em casa, usem
ou álcool em gel? Fiquem com Deus, viu? Um abraço e até a próxima vida.